obrigado, não avisou nada. Glória a Deus, estamos começando o nosso quadro Gente de Paz, hoje com a pastora Beth Oliveira. Tudo bom, pastora? Graça e paz, a paz do Senhor. A paz do Senhor, querida, é um prazer enorme estar aqui novamente, né, com Mais uma vocês. vez. É a segunda vez que o Senhor nos presenteia estar aqui. Com certeza, eu creio que nesta tarde não será diferente da última que estivemos aqui. Eu tenho certeza que Deus estará nos abençoando e a você que está nos assistindo também. Fica conosco nessa tarde. Glória a Deus. Pastora Beth, como surgiu esse ministério? Seu interesse por cura interior, digamos, foi assim, cura interior, batalha espiritual, libertação, começou a partir de experiências próprias ou você desenvolveu esse interesse assim, por um acaso? Como nada acontece por um acaso, né? Mas eu tenho que fazer a pergunta, porque a sua resposta vai vir um mistério. Ok. Vê só, Rico, na verdade, eu sempre gostei dessa área de libertação, porém, eu pertencia a uma igreja que tinha uma mentalidade muito fechada sobre esse assunto. E o que me levou a conhecer libertação por interior e a buscar foi as minhas próprias necessidades. Eu tive um problema muito sério de rejeição na minha infância, desde o meu nascimento, e os meus pais também não eram evangélicos. Nós tínhamos um peso de maldição muito grande na nossa família. E foi essa necessidade que me fez buscar. E interessante que situações a qual eu passei, principalmente esse assunto chamado rejeição, divórcio, tinha ficado algumas feridas na minha vida, no meu coração. E como você disse, nada acontece por acaso. Eu digo que Deus me pegou e Ele me encaminhou nessa direção, indo buscar conhecimento nessa área. E eu louvo a Deus pelas pessoas que foram instrumentos de Deus para ministrar na minha vida, para me ensinar sobre libertação, sobre cura interior. Eu não apenas conheci, eu provei. E eu sempre digo, eu tenho já aí, passei dos 25 anos de evangélica, e eu digo que a minha vida teve um divisor de águas. Depois que eu conheci libertação e cura interior, a minha vida, assim, mudou radicalmente. Eu vou dizer até além que eu tive um novo relacionamento mais profundo com Deus. Eu conheci a Deus de uma dimensão um pouco maior. Porque, na verdade, muitas vezes, com tantas feridas, tanta coisa que você carrega, você limita até Deus na sua vida. Entendeu? E quando Deus entrou, me curou, me mostrou, me ensinou a essência do perdão, eu digo sem medo de errar, eu provei um novo de Deus. E foi muito bom para mim. Glória a Deus. A gente pode dizer então que essas feridas, esses traumas que ficam na nossa alma, eles nos impedem de ver Deus como Ele realmente é. Digamos isso? Podemos dizer dessa maneira? Sim, porque olha, inclusive o próprio Jó, ele diz o seguinte: enquanto eu guardei a amargura dentro de mim, eu não provei todo o bem de Deus. Então, muitas vezes, situações, reações nossas, elas estão presas a nossas feridas. Muitas dessas feridas na nossa infância, hoje você vê pessoas que têm um ciúme doentio no casamento e muito isso está preso lá na sua infância. Coisa que talvez ela não entende, porque a psicologia diz que quando nós sofremos um trauma, isso vai para o nosso subconsciente, nós não lembramos, sofremos reflexos dos nossos traumas. E quando nós falamos de cura interior, nós queremos dizer isso, que Deus é o único, que Ele vai lá, Ele toca na nossa alma, Ele mostra as nossas feridas e Ele nos cura das nossas feridas. Por isso que eu gosto muito desse texto quando Jó expressa: enquanto eu guardei a amargura dentro de mim, eu não provei todo o bem de Deus. Glória a Deus. Pastora Beth, falando um pouco de batalha espiritual, que é um assunto que muitas igrejas não gostam de tocar nesse assunto. Quando falamos em batalha espiritual, nós estamos falando assim especificamente de quê? Ok. Não temos como fugir a uma realidade bíblica. Entendemos que há tão somente dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. E é uma batalha travada. A palavra do Senhor diz que nós estamos em uma guerra. E esta guerra, ela não é travada a nível de mundo físico. A Bíblia diz que a nossa guerra, ela é no mundo espiritual. Nós lutamos contra demônios, contra principados e contra potestades. Precisamos entender que muitas coisas que vivemos nesse mundo físico, ele
está preso ao mundo espiritual. A palavra do Senhor diz que o nosso adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. E quando Deus nos ensina e nos leva a entender sobre batalha espiritual, Deus quer que nós venhamos entender uma única coisa: Ele já nos fez vencedor. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, que nós já somos vencedores. Tem muitas pessoas que falam assim, não, eu estou lutando contra o diabo. A palavra do Senhor me diz que eu já o venci. Eu preciso tomar posse da verdade da palavra. E quando eu entendo batalha espiritual, eu entendo quem eu sou em Deus, a autoridade constituída por Deus. E sendo autoridade por Deus, eu preciso aprender a neutralizar esses espíritos malignos. Muitas vezes na nossa família, até mesmo na nossa sociedade. Quando eu entendo isso, eu vou parar de ficar brigando com família, eu vou parar de brigar com o governo, eu vou parar de brigar com patrões, e eu vou passar a brigar com aquele que literalmente se levanta para matar, para roubar e destruir. Quando Deus leva o seu povo ao entendimento sobre batalha espiritual, Deus quer que nós venhamos entender que é um tempo para que venhamos tomar posse e conquistar aquilo que Ele já conquistou para as nossas vidas, isso é, tão somente nos apossar. E tudo que Deus fez, tudo que Deus criou na terra é nosso. E nós precisamos quando falamos de batalha espiritual, é tão somente ir e tomar posse. Eu sempre digo que, quando eu falo sobre batalha espiritual nas igrejas, eu falo que Deus faz uma analogia aqui. Podemos fazer, literalmente uma analogia do mundo físico ao mundo espiritual. Se o Brasil guerreia com os Estados Unidos, quem vence a guerra? Estados Unidos. Logicamente, como você, Henrique, várias pessoas me dizem isso, Estados Unidos, porque entendemos que é uma maior potência. Mas o que eu quero levar as pessoas a entenderem, quando eu faço essa analogia, Brasil e Estados Unidos, eu quero que você entenda que quem vai vencer a guerra é quem estiver mais preparado, mais forte, mais conhecimento de guerra. E muitas vezes, sabe, querido, nós somos servos de Deus e nós achamos o seguinte: eu sou crente, entrei na batalha e eu sou vencedor. E nem sempre acontece isso. Deus, Ele quer te ensinar a como entrar na batalha e como vencer a guerra. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, quem vai vencer? Aquele que estiver mais forte, mais experiência, que mais conhecer de guerra. E existe uma fonte, tá? Para quem quer aprender batalha espiritual, eu posso te falar aqui sobre inúmeros livros excelentes, mas nenhum deles se compara à palavra de Deus. Ela te ensina sobre isso. Então nós não podemos fugir à essência. Entendeu? Eu estou falando isso porque muitas pessoas falam muito sobre batalha espiritual e fazem até um misticismo, sendo que nós precisamos nos voltar para a essência da palavra e ela vai te ensinar literalmente o que você tem que fazer. Glória a Deus. E é esse misticismo que confunde muitas vezes a cabeça das pessoas, né? Sim. As pessoas não conseguem ter o entendimento do que é realmente a batalha espiritual. E é isso que nós queremos estudar com vocês lá na escola, que daqui a pouquinho nós vamos falar dela. Vamos falar da escola, a pastora Beth chegando aí com toda a força em Campos, direção de Deus, uma escola em Campos, irmãos, sobre libertação, cura interior e o outro tema que eu achei muito interessante. Adoração dentro da batalha espiritual e da cura interior. Grande é esse mistério, nós vamos chegar lá, vamos continuar aqui. Você. Eu quero mais uma pergunta interessante, que muitas pessoas, isso acontece muito hoje nas igrejas, né? Sim. Muitas pessoas culpam o diabo por tudo. Irmãos, furou o pneu do carro. O diabo furou o pneu do meu carro. Cortaram a luz, o diabo cortou a luz. Não, foi você que não pagou. Agora, a minha pergunta é o seguinte: como a gente identificar se uma luta se é um problema físico, se é uma guerra espiritual? Tem como a gente identificar? Sim, Rico, eu sempre digo o seguinte, eu tenho um filho hoje de 19 anos, e eu disse uma coisa para ele desde novinho. Eu sempre disse para ele, José Marcos, o que você vai ser amanhã não depende exclusivamente de Deus. Depende das escolhas que você faz. Então tem muitas pessoas que tudo na vida ele culpa, não, furou o pneu é o diabo, isso é o diabo. Entenda só, a palavra do Senhor é clara. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele tenta, de todas as formas, tocar em você. Mas eu preciso entender que Satanás, Rico, ele jamais vai tocar na vida de um servo de Deus, porque ele quer, vai lá, toca. Não, a Bíblia diz assim, não dê lugar ao diabo. Para que ele venha te tocar, ele precisa ter um direito legal.
Ele precisa ter uma porta, ele precisa ter uma brecha dada. Se ele não encontra isso, ele não pode te tocar. Então, querido, nós precisamos entender que muitas coisas a qual vivemos hoje, eu sei, demônios entraram, trabalharam, sim, mas eu escolhi. Eu quis. Entendeu? Então me perdoa. Foi você que abriu a porta. Tem muitos casamentos hoje que estão destruídos. Aí você chora, Deus, porque o Senhor me colocou nessa situação. Mas muitas vezes não foi Deus. Muitas vezes você quis, você não esperou, foi a sua escolha. Então o que eu quero que você entenda, ainda que você fez uma escolha errada, Deus pode entrar e pode mudar a sua história. Mas é necessário nós pararmos e entendermos, isso eu escolhi, isso foi seta do diabo. Entendeu? Então nós precisamos entender. Você me perguntou, tem como entender, detectar essa situação? Isso. Muitas vezes sim, porque se você, é fácil, se você passa por uma situação, se você não deu brecha, tá, vamos supor, você está devendo, você passou por um momento difícil financeiro, você vigiou, você de repente foi mandado embora do emprego, você não esperava passar por isso, e de repente você entrou numa situação complicada. Entenda, Deus, ele pode estar provando você que ele faz isso, e pode haver alguma influência maligna. Eu sempre digo o seguinte, para você entender é fácil. Você ora e repreenda. Se é demônio, eles têm que ir embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem que ter convicção que eles vão embora. Não é porque eu sou a pastora Beth, porque você é o rico, por causa do nome de Jesus. Ele vai ter que ir embora. Existem situações que a situação ela vai permanecer. Então é hora muitas vezes de você parar, fazer uma autoanálise na sua vida e ver aonde você deu brecha. Aonde você permitiu que ele entrou. Se permitiu, é fácil. Manda ele embora, feche a porta e não abra de novo. Glória a Deus. E tem que ter maturidade também para entender, não, eu fui para lá, eu fui com as minhas próprias pernas. Não foi o diabo, fui eu que fui para lá. Eu fui. Glória a Deus. Pastora Beth, tem uma frase de Rebeca Brau, que é muito conhecida, né? Ela diz o seguinte, em coração tratado, os demônios não se aninham. A pergunta é, como tratar o coração para vencer a batalha espiritual? Nós estamos falando já da cura interior aqui, será? Também, mas eu sempre digo o seguinte, muitas pessoas falam assim, eu sou liberto, passei por libertação. Não existe libertação sem cura interior. As duas andam junto. Uma pessoa para ser liberta de vínculos, de tudo aquilo que ela fez, as alianças na sua vida antes de conhecer o Senhor, é o primeiro passo da sua libertação. Se você não é curado, você não pode dizer que você é livre. Porque você é preso a sentimentos, a amarguras. Você perguntou, eu gosto muito, essa frase da Rebeca é algo muito interessante, porque ela diz assim, um coração... um coração tratado, os demônios, em coração tratado, os demônios não se aninham. Ele não se aninha, ela não diz que ele não toca. Por que isso? Porque enquanto você está vivo, você é ferido. Mas se eu tenho o coração tratado, se eu aprendi o caminho do perdão, eu não vou permitir que eles venham fazer o quê? Ninho em mim. Eu sempre aprendi uma frase desde criança que diz o seguinte, eu não posso impedir que o passarinho pousa na árvore, mas eu posso impedir que ele faça ninho. É verdade. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, Satanás ele pode tentar tocar? Sim. Porque eu estou viva, então eu posso ser ferida por um filho, por um colega de trabalho. O segredo é, eu não vou permitir que ele faça ninho, eu vou tratar, eu vou perdoar. Então, dentro de batalha espiritual e cura interior, existe sim algo que você tem que fazer. Viver a essência, mais uma vez, da Bíblia. E a essência da Bíblia não tem como fugir, querido. Você pode ser um pastor de renome, você pode ser um simples membro da igreja, a essência não mudou. Duas palavrinhas fundamentais, duas grandes armas de Deus, amor e perdão. Então, quando você perdoa, você guarda o seu coração. Aí eu lembro de Provérbios 4, quando o Senhor diz assim, guarda o teu coração, os teus sentimentos. Entendeu? Então, essa é a sua maior arma para se defender e permanecer com o seu coração intacto. Pastora Beth, estamos correndo aqui porque nosso tempo é curto, tem que aproveitar essa mulher de Deus aqui, irmãos. O que é cura interior? Como eu posso, assim, identificar se eu preciso de cura interior? Pessoal, cura interior, literalmente, quando nós falamos de cura interior, nós estamos falando diretamente de cura de alma. Glória a Deus. Só uma observação que eu esqueci de colocar, que muita gente confunde cura interior, confunde, não, é até um absurdo, fala que cura interior é regressão. Tem gente que
que fala essas coisas por aí porque não conhece. Por isso que eu quero que a senhora esclareça para a gente isso. Da outra vez nós até abordamos um pouquinho sobre isso. isso. Eu sempre digo, tá, querido? Deus, quando Ele vai curar uma pessoa, Ele não rouba a mente de ninguém para fazer isso. E quando eu falo de cura interior, eu estou falando literalmente de cura da sua alma. Na nossa alma, ela fica todo o nosso psique, todo o nosso sentimento, todas as nossas emoções. Se você está dando uma palestra para uma plateia, e no meio dessa plateia você tem uma pessoa de pele muito clara, e você começa a brincar com essa pessoa de púlpito, de palco, essa pessoa ela vai ficar um pouco tímida, talvez um pouco envergonhada, automaticamente ela vai ficar com a sua face vermelha, ela vai ficar com o seu colo vermelho. E isso ninguém tocou nela, mas ela ficou vermelha. Por quê? Isso é uma reação da alma dela. Não é uma reação que você foi lá e tocou, é a alma dela. Ela ficou envergonhada, automaticamente ela ficou vermelha. Quando Deus ele fala para você de cura interior, Deus está falando disso. Deus está falando que Ele quer e Ele é o único que pode entrar e Ele pode tocar em todas as feridas que você possa ter passado na sua fase uterina, na sua infância. Como, Beth, na sua fase uterina? Ele vai lá e toca lá? Vai te roubar sua mente, fazer regressão? Não. A palavra do Senhor diz que antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele nos conhecia. Ele vai lá, encontra aquela ferida, traz a existência, toca e cura. Isso é cura interior. Glória a Deus. Quanta gente precisa de cura interior, né? Depois de uma palavra dessa, realmente você está se vendo nessa situação, né? A escola está vindo aí, aguarde. Vamos falar da escola daqui a pouco. Mas vamos seguir aqui com algumas perguntas que eu não posso deixar de fazer, aproveitando a presença da pastora Beth. Maldição, essa questão de maldição hereditária é um tema muito polêmico também. Maldição hereditária, pastora Beth, existe ou não existe? Pessoal, a Bíblia diz assim, que Deus visita a maldição dos pais aos filhos até a 4ª geração. E a do bastardo, Deus visita até a 10ª geração. Não temos como fugir a isso. Hoje, até a própria ciência, ela vem nos ajudando a confirmar essa situação. Se hoje você vai no consultório médico e o médico te examina e ele tem um diagnóstico que você tem um problema cardíaco, automaticamente ele vai te perguntar, quem na sua família tem problema cardíaco? Porque a ciência diz que o homem, aquela família, ela carrega no seu DNA uma deficiência. Então o pai e a mãe, aquela família, eles carregam uma pequena deficiência. E alguns dos seus filhos podem ter o mesmo problema do pai e da mãe. Então, de repente, esse casal tem 5 filhos. Nem todos têm problema cardíaco. Mas, de repente, 2 vai ter o mesmo problema do pai e da mãe. Entendemos isso como o quê? Maldição hereditária. Isso é, situações, problemas que os seus pais vivenciaram e hoje você está vivendo a mesma história. O que nós queremos que você entenda é que a palavra do Senhor, ela é clara quanto a isso. A palavra do Senhor diz assim que Deus, Ele entra, Ele quebra as maldições. E aproveitando isso, eu vou até adiantar aqui, tem muitas pessoas que me perguntam assim, pastora, como é que eu faço para quebrar a maldição? Pastora, eu fiz uma campanha, aí mandaram, eu segurar um palitinho, aí falaram 1, 2, 3, quebra e a maldição está quebrada. Essa, inclusive, seria a minha próxima pergunta. Adiantei. Não, vamos nessa. Então, o que eu quero te dizer? Maldição não se quebra assim. Maldição, ela é gerada por pecado não confessado. Então, nós viemos de uma geração, principalmente aqui no Brasil, maldição é ligada a nossos pais, viemos muito de idolatria, de feitiçaria, os nossos conceitos são as nossas raízes. Então, o que é que nós precisamos fazer? Para quebrar essa maldição, só existe uma forma, orar, confessar o pecado e quebrar o legado sobre as nossas vidas. No caso, confessar o pecado dos outros. Sim. Isso. Daniel capítulo 10, é interessante você ver, Daniel ele ora, ele faz essa oração. Senhor, eu te peço perdão pelo pecado dos meus pais, simbolizando maldição hereditária. Ele fala, Senhor, eu te peço perdão pelo pecado do rei, simbolizando a maldição da pátria, da nação. Não temos como fugir, Nós escravizamos muitos africanos, então existe um peso sobre isso na nossa nação. O que eu quero que você entenda é que você pode usufruir tudo o que a Bíblia tem para você. Você precisa orar, você precisa quebrar. Tem pessoas que falam assim, pastora, mas isso não era só no Velho Testamento?
No Novo Testamento, inúmeras vezes Jesus está passando e ele encontra um cego, ele encontra um surdo e os seus discípulos perguntam o que ele fez, o que os seus pais fizeram para que ele estivesse nessa situação. Por isso, esse tempo atrás, já tem, acho que eu creio aí uns 2 anos, a Claudete Troiano, em uma das suas entrevistas, né, ela entrevistou uma pessoa que era especialista em alcoolismo. Eu achei muito interessante que o senhor ele dizia o seguinte: nós já entendemos que o alcoolismo ele é hereditário, mas não conseguimos ainda diagnosticar como que ele vai no DNA. Maldição hereditária. Histórias que se repetem. Querido que está me ouvindo, deixa eu te dizer, isso não é coincidência. A palavra de Deus diz que não é coincidência. E eu posso te dizer isso sem medo de errar, porque eu provei isso na minha vida. Né? O que Deus fez na minha vida, tanto ministerial, na minha vida sentimental, na minha vida financeira, depois que eu entendi que isso já era meu. Tá, Rico? Isso já é seu. É o que Deus, que Jesus já conquistou para mim na cruz do Calvário. Aí as pessoas perguntam, pastora, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. É verdade. É verdade. As coisas velhas já passaram. Então, maldição ficou para trás. Eu preciso entender a essência desse versículo. O que Deus está querendo dizer para mim é que tudo aquilo que eu fiz no meu passado, eu preciso trazer, colocar diante da cruz de Cristo e viver em novidade de vida. Eu creio que você, quando nos convertemos, geralmente nós fazemos essa oração: Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. Todos. Todos. No atacado, né? No atacado. Eu brinco que eu peco, né, avarejo e peço perdão ao atacado. E cada pecado, ele gera um peso de consequência. Por isso que Deus nos ensina que devemos confessar os nossos pecados, largar e vivermos em novidade de vida. A gente pode, pastora Beth, então afirmar que doenças, doenças físicas, doenças mentais, podem ser consequências de maldição hereditária? Muito sim. Existem, claro, outros fatores, mas podem também vir de maldição hereditária. Há um peso que vem da idolatria, da feitiçaria, que traz muitas enfermidades mentais. Por isso que eu estou abrindo a escola e vamos aprender bastante sobre isso lá. É por isso, inclusive, que muitos médicos não conseguem fazer um diagnóstico. Né? Vai lá, faz o exame, você não tem nada, a pessoa está agindo como uma louca e faz o exame, não tem problema nenhum. Tem gente que faz exame de coração, tem uma pessoa conhecida minha que ela fez todos os exames de coração, não deu nada, e ela ficou inconformada, mas não pode, eu estou sentindo todos os sintomas, eu sinto falta de ar, eu sinto isso, sinto aquilo, fiz todos os exames, esses médicos são tudo doidos, problema espiritual, não vai achar o diagnóstico médico nunca, né? Tem um livro com o título Toda Criança Precisa de Libertação. É certo dizer isso? Fala um pouco para nós sobre esse assunto, que isso gera uma polêmica, assim, a gente fica confrontado. Eu tenho um filho de 3 anos e meio, fico, meu Deus, meu filho precisa ser liberto também. Como que é isso? Na verdade, muitos pastores nessa área, né, trazem isso também, lembrando da história dos seus pais, né, peso que vem dos pais. Eu digo o seguinte, muitas crianças precisam de cura interior, né, que está dentro de libertação. Porque existem muitas situações que trazem problema sério para uma criança na fase uterina. Por exemplo, muitas vezes a mãe ela sofre eclâmpsia ou pré-eclâmpsia quando ela está grávida. Quando ela tem a criança geralmente nasce bem, tranquila, ótimo. No decorrer dos anos, essa criança, a mãe vai começar a notar que ela começa a sentir tem muita facilidade de estar em um lugar fechado, sentir falta de ar. Ou ela está num lugar com muita gente, ela começa a sentir falta de ar, de repente isso vai acontecer já na sua fase de jovem ou de adolescente, e isso está preso à fase uterina da criança. Porque quando a mulher, ela na sua fase uterina, né, ela grávida, ela passa pelo eclâmpsia, ela sofre uma pressão no útero. Então essa criança vai nascer com um probleminha que precisa ser resolvido por cura interior. Muitas crianças passaram algum tipo de rejeição. Tem muita mãe que corre para a igreja, pastor, ora pelo meu filho é muito levado e tal. Tá, mas muitas vezes essa criança precisa de oração, sim, mas precisa ser curada. Porque de repente a mãe, por alguma situação a qual ela vive, ela rejeita a criança no ventre. Então, muitas vezes essa criança vai crescer uma menina, um menino peralta, levado, mas na verdade ele está querendo chamar a atenção da mãe.
Ele está precisando passar por o quê? Um processo, sim, de libertação, mas voltada por cura interior. É lógico que existem alguns casos, né, que vem aí um peso, crianças que foram consagradas. Então, eu sempre digo que cada caso é um caso, precisa ser estudado, né, separadamente para você entender. Crianças que nascem de cesárea, nós falamos, precisa passar por cura interior. Seus filhos nasceram de cesárea? Cesárea. Pois é. A tendência de uma criança que nasce de cesárea, de repente acontece isso na sua casa. Geralmente os filhos são alegres, brincalhões, peralta, como qualquer outra criança. Mas ele tem tendência a querer tudo na mão. Então a criança brinca, corre, ela chega, encosta na geladeira e pede, mãe, eu quero água. Ela tem uma certa dificuldade. Você já foi à minha casa, pastor? Às vezes ela tem uma certa dificuldade dela mesma abrir a geladeira e pegar. Ou então ela brinca, chega, vai tomar banho, mãe, pega a minha roupa. Qual que você quer? O que você me der tá bom. Não, lá em casa é assim, mãe, pega o meu boneco. Aí ele chama boneco, fala boneco, pega o meu boneco. Aí ela pega, depois, mãe, guarda o meu boneco. Por quê? Porque quando a criança, é lindo isso, né? A criança está na hora de nascer, a própria natureza faz com a criança vira, se coloca no canal de nascimento e ela começa a fazer todo o movimento para nascer, ela luta para nascer. Quando uma criança nasce por cesárea, o que o médico faz? Uma incisão e tira a criança. Entendeu? Então a criança não passou por um processo tão pequenininho que é lutar. Digamos que é um processo traumático. E necessário. E aí eu vou dar um testemunho aqui. O meu filho, antes de sair do útero, quando o médico colocou a mão, ele gritou dentro da barriga, começou a chorar dentro do ventre da mãe antes de ser retirado. Tomou um susto. O que essa mão está fazendo aqui? É porque, na verdade, de repente ele estava ali, poxa, eu estou tranquilo, bem, dormindo, à vontade. Estou aqui na minha casa. Alguém vem e me tira. E é uma coisa interessante isso, porque quando o médico faz a incisão, é como se ele interrompesse algo. A criança, quando ela entra nesse processo de nascimento, é um processo doloroso, né? Que as mães reclamam, as mulheres reclamam, porque a criança começa a se mexer, né? Que são as contrações. Aí quando ela para um pouquinho ali, é porque né, a mãe fala, aliviou um pouquinho, né? Não, é que a criança cansou, então ela parou para descansar. Então esse processo é necessário para forjar o caráter da criança. Então, quando ela não passa por isso, o médico tira, elas vão ser crianças que vão ter uma tendência, todo caso tem suas exceções, ela vai ter uma tendência a querer tudo na mão. Ela passou por cima naquela fase que ela teria o desafio de sair daquele lugar. Está na hora de sair, eu preciso sair. Tipo aquela história da mariposa que estava lá lutando para sair do casulo, alguém que ficou com pena foi lá e abriu o casulo. Matou a mariposa. Ela saiu, logo depois foi... não conseguiu mais voar, por quê? Porque ela não passou por isso. Então, quando uma criança nasce por cesárea, nós orientamos que ela passa por uma ministração de cura interior, porque não podemos esquecer quem é o Deus a qual servimos, amém? E a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor traz da inexistência aquilo que não existe, isso é, aquilo que você precisou lá, você não teve, Ele cria por amor a você. Glória a Deus. Isso é revelação de Deus. Deus é lindo, né? Glória a Deus. Agora, essas mulheres, aproveitando o gancho aqui, essas mulheres, a minha esposa, quando chegou ela está aqui, está me ouvindo. Quando nós chegamos no hospital, o médico falou, você quer ter normal? Você já está com não sei quanto de dilatação, é só... Deus me livre, não quero passar de cirurgia agora. As mulheres hoje em dia não querem mais ter parto normal, não querem mais passar por esse processo doloroso. Filho cesárea. Vamos pular essa parte. Vamos pular. Pastora, não sei se a gente pode falar dessa maneira. Existem passos, podemos dizer assim, que existem passos para nós sermos libertos? Primeira coisa, dentro de libertação e cura interior, o primeiro passo fundamental é você ser salvo. É você ser salvo. É você ter aceitado Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque como você pode ser liberto se você não tem na sua vida ainda o dono, o autor da libertação, que é o Senhor Jesus. Até porque é bíblico, nem conhecereis a verdade. Isso aí. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. E é por isso que eu digo o seguinte, libertação, ela é um presente não para o não crente. Libertação é um presente para os crentes. Para você ainda que não aceitou Jesus, eu quero que você saiba que Deus tem um presente para você muito mais interessante do que a libertação e cura interior. Deus tem salvação para você.
Glória Esse é o primeiro passo. Então, depois que eu sou salva, o meu segundo passo é passar por um processo de libertação. Né? Todos os vínculos, aquilo que eu trouxe do meu passado, eu vou passar e Deus vai trabalhando, entendeu? Deus vai quebrando, vai moldando e vai me levando a um processo de libertação para alcançar aquilo que Ele tem para mim. Bom, vamos agora já entrar no assunto da escola, que nosso tempo está passando muito rápido. Pastora, primeira coisa, quando nasceu o Ministério Forte? Nasceu quando? Em que época que Deus te deu essa direção? Eu já trabalho com libertação em cura interior já há uns 16 para 17 anos. Foi, né, através de uma experiência que eu tive nessa área. E Deus começou a me curar, a me libertar de determinadas situações. Eu já era evangélica na época, de 18 anos. E eu conheci uma pessoa que foi instrumento de Deus na minha vida, que foi a doutora Neuza Etioque. E eu fui, né, conheci, passei por um processo, fui para Rio de Janeiro, vim para o Rio de Janeiro, eu tenho uma história com o Rio de Janeiro, me converti no Rio, pastora? Você é de onde? Eu nasci em Colatina, Espírito Santo. Hoje mora em Vitória? Em Colatina ainda. Colatina ainda. É. Meu filho que mora em Vitória fazendo faculdade, mas eu sou filha de... Meu pai é de Campos, de São Fidélis. Ah, aqui pertinho. E eu vou dizer que eu sou um pouco carioca, sabe? Porque eu nasci para Jesus no Rio de Janeiro. Eu aceitei Jesus aqui. Glória a Deus. Então eu fui estudar, conhecer um pouco mais sobre esse assunto e comecei a trabalhar nessa área, né, debaixo da cobertura dos meus líderes, até que há 6, 7 anos atrás, Deus nos deu uma direção que era o tempo de termos o nosso próprio ministério. E Deus nos deu, orando, Deus nos revelou que seria este o nome, Ministério Forte. Por mais que temos um ministério, mas não andamos sozinhos, tá? Andamos debaixo da cobertura dos nossos pastores, pastor Gilson, pastora Roberta, que tem nos apoiado nos nossos projetos. E há mais ou menos 4 anos Deus falou conosco o fato de uma escola. E o tempo se passou, e o ano passado eu estava pregando lá no Belém do Pará, quando Deus falou comigo que era o tempo de começar a mover a escola. E Deus colocou esse desejo, isso veio crescendo, nos reunimos com alguns intercessores, começamos a orar, e Deus colocou no nosso coração que 2012 seria o ano que nós começaríamos a nossa escola. Daí então nasceu a escola de libertação. Na verdade, Escola Ministério Forte. Escola Ministério Forte. Produção, dá pra gente colocar o cartaz já no vídeo, que a gente vai comentando aqui enquanto o cartaz estiver no vídeo. Na verdade, é isso. Ah, não, isso não é o cartaz, sou eu, irmão. Isso eu pensei que fosse o cartaz, sou eu. Daqui a pouco a produção coloca para você o cartaz. Na verdade, essa escola, já está aí o cartaz, ó. Escola Ministério Forte, Batalha Espiritual, Libertação, Cura Interior. Começa, tá na tela já ali, datas de 15 a 30 de junho de 2012, Governador Valadares, Isso. Minas Gerais. 16 a 31 de julho de 2012, em Vitória, Espírito Santo. E em Campos, pastor? Breve. Eu estava todo animado, eu já vim para Campos, dessa escola aqui. Olha, quando Deus nos orientou sobre a escola, Deus falou muito sobre que nós estaremos levantando líderes. Eu sempre estava até conversando hoje com alguns amigos, eu disse o seguinte: eu não quero seguidores, porque eu posso partir amanhã e seguidores vão ser dispersos. Eu quero deixar líderes na nação. E a princípio nós vamos começar a escola, ela vai ter 15 dias consecutivos dentro da cidade de Governador Valadares, em Minas, e também 15 dias no Espírito Santo. Sendo que no mês de junho ela vai funcionar do dia 15 ao dia 30. No mês de julho ela vai funcionar do dia 16 ao dia 31. Breve nós estaremos com a escola itinerante. E é o desejo do meu coração que vai bastante pessoas do Rio de Campos para lá, para estudar. E amanhã, com certeza, teremos uma escola aqui, que vamos ter escola móvel. E quem sabe você vai estar aí não apenas estudando, mas também trabalhando conosco. Porque eu creio literalmente nisso, sabe, Rico, de Deus levantar líderes. Entendeu? Amém. Homens e mulheres que possam trabalhar dentro das suas igrejas. Dá continuidade. Dá continuidade ao desejo, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu brinco e falo muito assim que eu gosto, né? Eu amo ministrar, eu amo viajar, mas eu brinco com alguns pastores e falo: olha, eu espero que breve você tenha na sua igreja um grupo que venha fazer e que faça melhor do que eu faço.
Glória Isso vai fazer a diferença. Glória a Deus. Os filhos são como flechas na mão do arqueiro, eles vão mais longe. É verdade, eu creio nisso. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho dos preletores, pastor, os preletores dessa escola que vão estar ministrando esse curso com a senhora. Ok. Eu vou estar ministrando, né? Vou passar lá os 15 dias consecutivos com você. Né? Ali você vai... Inclusive, eu quero até deixar bem claro aqui, nós temos vagas limitadas, porque a visão da escola é formar líderes, então nós não estamos querendo uma multidão, entendeu? Nós estamos querendo fazermos com inscrições limitadas, para que você possa ter mais tempo com os alunos, tá? Nós temos o pastor Alcion Emerick, ele é muito presidente do CCAI, um homem que vale a pena você parar para ouvir. Tem vários livros escritos, inclusive um dos livros dele que eu te indico, leia, porque é muito bom, entendeu? É físico e espiritual, um homem muito conhecido nessa área. Temos o pastor Gilson Barcelos, é o meu pastor, um homem com nível grande em conhecimento nessa área, também falando ali de amor de Deus. Temos o pastor Ricardo Robortella, creio eu que muitos o conhecem, líder da Escola do Clamor. O pastor Ricardo vai falar sobre adoração dentro da libertação e da cura interior. E olha, eu sei que vai mexer com muitas pessoas, porque a adoração não apenas, ela é muitas vezes uma arma de ataque, mas também ela é uma arma de defesa e ela te leva para um lugar que você, rico, e você que está me ouvindo precisa ir. Um lugar secreto em Deus. Nós não podemos fugir isso. A adoração, ela é fundamental dentro de libertação e cura interior. Nós lemos na palavra de Deus, quando o espírito maligno se apossava de Saul, a Bíblia diz que imediatamente Saul mandava chamar Davi, ele vinha com uma harpa, ele louvava ao Senhor e os espíritos malignos fugiam dele. Então nós vamos entender como isso funciona dentro da libertação e da cura interior. Temos a pastora Miriam de Amaral, da Igreja Batista, lá do pastor Juarez. Ela é professora também na UFES e ela vai falar sobre dons, sobre talento, sobre chamados de Deus na sua vida. Temos a Shirley, também professora do CCAI, trabalha junto com o pastor Alcion, já trabalhou comigo, estudou comigo, uma pessoa que eu conheço, que eu indico, uma mulher que Deus tem usado muito dentro de libertação, principalmente dentro do ocultismo, ensinando nessa área. E temos também o pastor Josimar, que vai falar sobre cura interior, um referencial no meu estado, e outros professores, né, que ainda estamos terminando de fechar. Esse é o primeiro módulo. São 15 dias o primeiro módulo. Sim. E depois de 6 meses nós vamos ter mais 15 dias, que é o segundo módulo, e teremos outros professores também de renome na nação lá conosco. Para apresentador de programa tem desconto? Tem desconto. Pastora Odete, vamos falar um pouquinho da data, inscrição. Tem no cartaz aí, já mostramos o cartaz, mas para ser mais específico. A data, vamos repetir a data. A data vai ser Governador Valadares, aí você que é mineiro, vizinho aqui do Rio de Janeiro também. A escola vai funcionar do dia 15 ao dia 30, dentro de Governador Valadares. É um sítio, você vai ficar ali durante todos os 15 dias, você terá aula pela manhã, à tarde, à noite, aulas práticas e aula teórica e também um atendimento dentro das suas necessidades. Existem casos de pessoas que vão precisar ser ministradas, você vai ter tudo ali dentro. Em Vitória vai acontecer do dia 16 ao dia 31 de julho. Todas as maiores informações você vai encontrar no site ministerioforte.com.br. Ali você vai ter telefones, contato, e-mail, tudo que você precisa você vai encontrar ali. Glória a Deus. Telefone está tudo no site também? Tudo no site. Só acessar o site, está aí. Inclusive tem os telefones aí. Tudo. Já tem os telefones ali no cartaz também. Isso.
Só acessar www.ministérioforte.com.br. Qualquer coisa você liga para o apresentador e leva o apresentador. Pode me levar, irmão, nessa caravana aí que eu vou pegar uma. Nossa, e eu também vou aproveitar, se o apresentador for, ele vai ter que dar uma palhinha para a gente lá, ministrando, adorando conosco. Vai ser uma benção. Depois da ministração sobre louvor de Ricardo Robortella, né, dentro da cura. O Ricardo ministra e você canta. Amém. Pensou? Vai ser um desafio, vai ser muito bom. Tremendo de Deus. Eu creio Glória a nisso. Deus, que Deus possa nos levar lá, irmãos, em nome de Jesus. Pastora, creio. Eu quero te agradecer muito por essa entrevista. Como sempre, nosso tempo é curto, né, porque é muita coisa para falar. Mas se você quer saber mais, irmãos, entre no site www.ministérioforte.com.br. Falei certo? Isso mesmo, né? Vai saber como você faz para participar, preço, inscrição, até quando, quanto tempo, vai saber de todos os detalhes. Você não pode deixar de participar desse seminário, na verdade, podemos chamar assim, né? É um seminário? Podemos chamar de seminário? Seminário de batalha espiritual, 15 libertação, dias. cura interior. Junho e julho. Em junho, repetindo, em junho vai ser em Governador Valadares, em julho, Espírito Santo. Vitória. Qualquer dúvida, é só ligar para a nossa produção 2009-0022. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas para que você não fique de fora desse congresso. Fica melhor congresso? Podemos dizer que é um congresso? Olha, nós chamamos de escola, mas se ele quiser chamar de congresso, seminário... É uma escola. Dentro da escola vai ter um seminário. Olha, deixa eu te dizer, eu sou bem brasileira, tá? Então, posso fazer uma promoção no ar? Pode, deve. Tá bom. Só porque eu estou aqui na presença dele, eu quero deixar ali, você liga para a Franciele, as 5 primeiras pessoas a ligar para poder querer saber, você pode pedir ela, dar o seu nome e você vai ganhar um desconto de 30% na sua inscrição, tá bom? Só você, as 5 primeiras pessoas a ligarem, isso por causa do Rico que estou aqui perto, tá? Me motivou a fazer essa promoção ao vivo, que eu não ia fazer. Ai, meu Deus, glória a Deus. Depois, se eles puxarem a orelha, eu resolvo lá. Não, obrigado por essa promoção. Minha esposa já está ligando, inclusive, nesse momento. Querida pastora Beth, muito obrigado, muito obrigado por você ter estar aqui. Ter cedido esse tempo para estar com a gente aqui, um prazer. Vocês são bênção e eu creio que vocês são bênção, não apenas tem sido na minha vida, mas para a cidade de Campos, para as igrejas em Campos, e eu quero determinar que é um novo tempo na vida de vocês, na vida em relação a esse programa e para a cidade de Campos. Em breve teremos a escola aqui. Amém, glória a Deus. Ouviu, irmãos, o que ela falou? Está registrado, está gravado. Em breve teremos, não precisa que é mulher de Deus, mas em breve teremos a escola em Campos. Amém? Bom, estamos encerrando agora o nosso quadro Gente de Paz. Seguimos com a nossa tarde.